momentos mais esperados dessa edição. Um papo para lá de importante com o representante da marca mais valiosa do Brasil e um dos artistas mais consagrados desse país, em uma vibração que permeia as relações entre artistas, marcas e música. Para falar como o mundo digital trouxe dinâmicas e potencialidades para artistas e marcas, a Fast Company Brasil tem muito orgulho em chamar ao palco do Innovation Festival 2022 Eduardo Tracanella, Marcelo D2 e Duda Magalhães. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, galera. Eles mal sabem o warm-up que a gente teve ali atrás, né? Assim, emocionante. Cadê o Crispin? Não gravamos. Foi uma... Infelizmente, mas está no coração. A gente estava com o Crispin. Cadê o Crispin? Está aí, não? O Lobianco nos apresentou o Crispin, que eu acho que estava aqui antes, né? Está lá fora? E um testemunho de vida, não sei o quanto foi compartilhado aqui, mas se a gente está falando de entretenimento, né, a nossa pauta é entretenimento, entretenimento, em última instância, é emoção, né? Não é digital apenas, né? Não é matemático, é o momento que o ser humano melhor se revela, né? Então, o Crispin conseguiu nos dar essa injeção aí de emoção minutos antes da gente entrar aqui. Primeiro, muito obrigado, Lobianco, Fast Company, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite, estar aqui, estar do lado dessas duas feras. Tracanella é uma grande referência para nós do mercado de entretenimento ao vivo, de comunicação, né? O D2, uma marca artística também de anos e anos, então estar aqui. Eu não tenho muita experiência como mediador, então prometo fazer o meu melhor. Preparei algumas perguntas, mas acho que a gente vai conduzir mais como um bate-papo. A gente trocamos algumas ideias antes. E eu vou começar com você, Traca. Bom, o Itaú é um dos principais fomentadores, né, do entretenimento aqui no Brasil. Queria saber de você, dentro da tua estratégia, dentro de tudo que vocês conduzem como estratégia, qual é a relevância desse território, ou dessa frequência do entretenimento ao vivo dentro do teu mosaico, da tua estratégia como um todo de construção de marca, de posicionamento, de competição? Qual é a relevância do entretenimento ao vivo dentro da tua estratégia? Se a gente pudesse trazer também em relação ao tempo, ou seja, como era, como é hoje, como você acha que vai ser. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Duda. Cara, eu acho que o maior desafio que as marcas têm hoje é de sair do pedestal e se conectarem com as pessoas, né? Então, acho que não é mais sobre as marcas falando e as pessoas ouvindo, né? Aquele discurso unilateral, né? Que só afasta, né, as marcas das pessoas. Então, cara, o entretenimento tem a ver com a vida das pessoas, né? Tem a ver com o dia a dia das pessoas, tem a ver com emoção, tem a ver com paixão, né? A gente tem os fandoms hoje de todos os artistas e, cara, eu acho que o desafio que a gente tem é esse, é de fazer com que a marca se conecte na vida das pessoas e faça parte das narrativas, né? A gente não controla e nunca vai controlar todas as narrativas, mas entender os movimentos que estão acontecendo, entender a evolução da nossa cultura, né, faz toda a diferença para a nossa marca se manter viva e se manter relevante, né? Então, acho que passa por isso. E essa evolução da cultura que você falou, ela é orgânica, né? Porque o que é relevante hoje, há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás não era. Sim. Então, ter esse radar ligado e se adaptar para estar presente nessas conversas, naquilo que se torna relevante, e essas coisas são muito rápidas hoje em dia, né?
Cara, são muito rápidas e daí vem a necessidade de você se cercar de pessoas bacanas, assim. Então, bacanas no sentido de diversidade mesmo, sabe? Pessoas que têm um repertório complementar ao que você tem enquanto liderança de uma área, mas principalmente em relação ao que a marca tem. A gente é a marca de um banco, né, cara? Então, eu preciso sempre me cercar e ter times de pessoas que estejam vivendo esse mundo novo, né? Então, exemplo, a gente tem na nossa equipe pessoas que são tiktokers, por exemplo, né? A gente tem dentro do banco um projeto para dar voz às pessoas que, por acaso, estão nas plataformas sociais gerando conteúdo, né? Então, acho que passa por isso, sim. Passa por você estar aberto para fazer diferente, passa por você ter a humildade de entender que você não controla a narrativa toda e a inteligência, talvez, de se cercar de pessoas diferentes, cara, com vivências diferentes, histórias diferentes, repertórios diferentes, né? Eu acho que não tem como ser diferente daqui para frente, sabe? Eu tenho falado, essa semana estava lá no Rio Innovation Week, né? A gente estava participando de um painel falando sobre inovação no segmento de entretenimento ao vivo. E aí uma das coisas que a gente falava lá no painel é sobre essa abordagem da mídia como era, né? Algumas poucas décadas atrás, da comunicação via mídia tradicional, e aí nas últimas décadas via digital, e não é ou, né? É sempre Sim. E o entretenimento ao vivo, que sempre existiu, né? Talvez até 50 anos atrás menos estruturado, mas desde a época que as pessoas se reuniam em torno da fogueira para ver a lua ou ver as estrelas, aquilo ali era entretenimento ao vivo, né? E o quanto o entretenimento ao vivo como ambiente, que a gente chamava, que a turma lá do painel falava sobre ambiente peso 3, e não para dizer que o entretenimento ao vivo seja melhor do que a mídia de massa ou melhor do que o digital, mas que a combinação ótima dessas 3 dimensões em função da marca, em função do momento da marca, porque a marca hoje pode ter um equilíbrio dessas 3 dimensões X, e daqui a 5 anos um outro equilíbrio, mas o quanto o entretenimento ao vivo traz esse momento de maior relevância para as pessoas, né? Elas serem, no momento que elas estão emocionadas, elas revelam mais sobre si, né? De novo, o momento Crispin ali, né? O momento onde ele dá o clinch emocional ali e mostra aquilo que era importante para ele. Então, eu acho que esse mix, essa consciência das marcas, e aí eu vejo o Itaú super maduro, né? Super maduro como empresa nessa consciência, e não foi uma maturidade conquistada de um ano para o outro, né? Imagino que isso também, dentro de uma empresa gigante como o Itaú, tenha camadas, né, de convencimento também, né? É que eu acho que tem um lance, Duda. A marca Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, sei lá, 15 anos. Né? Só que isso não é valor mais, porque eu acho que o nosso grande desafio é continuar relevante e sendo uma marca valiosa daqui a 10 anos. Né? Então, para isso, a gente tem que se mexer, né? E tem de entender que as pessoas estão mudando e a sociedade está mudando. Né? Então, como é que a gente faz a marca de um banco se aproximar das pessoas, né? E não estabelecer só aquela relação de distanciamento, né? Por carregar uma série de estigmas, né? de mal necessário. Né? Então, eu acho que passa pela humanização da marca. Né? Mas isso precisa passar pela humanização da empresa. Né? A marca precisa ser a expressão disso. E quando você pensa assim, age assim, você, por exemplo, nos eventos, deixa de se contentar em ter sua marca ali ao lado do palco. Cara, isso eu paguei para ter. Né? Ou seja, é paid media, né? Eu paguei para ter. Mas a mídia orgânica, né, que gera em torno da conversa, é o que faz a diferença. As pessoas vão para ver o D2, né? Então, assim, não é o Itaú que vai fazer uma diferença ali no lugar do evento, mas ajudar a amplificar essa história e fazer chegar em mais pessoas, eu acho que é o desafio das marcas daqui para frente, sabe? É transformar o entretenimento ao vivo, de fato, em conteúdo. A marca é um enabler, cara. Ela é uma mídia. Eu sempre acredito que todas as marcas são media companies, tá? E o lance é que você não controla todas as narrativas em torno dela. Então, quando você falha na prestação de serviço, isso vira conteúdo. Você não domina a narrativa e ela organicamente chega em muita gente e destrói a imagem.
mas, ao mesmo tempo, amplificar as coisas boas, amplificar propósito, causa, ponto de vista, e dar espaço para as pessoas, que hoje a gente tem um projeto de Creators Economy hoje que talvez seja o cerne, né? Talvez seja o pilar central da nossa estratégia, faz a diferença. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, as marcas se recolherem, né, ao seu espaço, calçarem as sandálias da humildade, entenderem que a conversa não é sobre elas, mas, ao mesmo tempo, amplificarem, darem palco, fazerem com que o conteúdo e o entretenimento chegue em mais gente. Né? Muito bom. Eu vou virar um pouquinho aqui, depois eu volto. Vai para a parte boa agora, vai, meu. Marcelo, ótimo esse assunto aí. Pô, fala sério. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Em Busca da Batida Perfeita, né, que a gente falava. Enfim, a gente viveu aí esses 2 anos de pandemia e uma digitalização, uma aceleração, e, naturalmente, por conta dela, das lives, etc., o surgimento de vários artistas, né, e muitos deles com uma carreira meteórica, assim, tanto de crescimento como também de sumiço, às vezes. Por outro lado, você é um cara que está aí há, enfim, praticamente 30 anos, como essa marca, né, não só do rap, mas, enfim, uma marca artística muito forte. Como é que você vê, quais são os teus aprendizados nessa tua trajetória? O que você acha que foi o principal motivo para você se manter com essa marca relevante, né? Você está lançando disco novo, foi indicado ao Grammy no ano quase passado. Todo mês, né? Tá uma máquina, né, que não para, super relevante. Que você atribui que foi os principais elementos aí dessa tua busca? Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Tô meio rouco porque eu tô gritando desde que o Lula ganhou a eleição, então eu tô tipo... Acho que eu vou ficar rouco um mês inteiro. Teve Flamengo. O Flamengo tá sempre ganhando, tá normal, mas, porra, agora a gente passou por um momento difícil na cultura e tão bom tá de novo sentado e podendo falar sobre cultura, né, cara? Em vez de estar tentando recolher as maçãs que estão caindo, tentar construir alguma coisa. Cara, eu vou te falar que demorei um tempo nessa minha carreira para aprender esse papel entre, ou pelo menos sacar o que é arte, o que é entretenimento, como elas duas podem andar juntos e separado como elas agem também. Eu acho que eu tenho uma fala que eu falo direto, que a procura vale mais do que a batida perfeita. Quando todo mundo me perguntava, e aí, achou a batida perfeita? Eu tenho esse meu lado questionador, e quando eu comecei a perceber que esse lado questionador era importante para mim, que ia me ajudar a ter uma carreira longa e conseguir renovar de tempo em tempo, isso para mim foi muito importante. Para mim é importante acordar todo dia e tentar fazer uma coisa nova. Meu empresário às vezes fica maluco, fala, cara, vamos terminar esse projeto que ele está indo super bem, não vem com outro novo. Mas acho que a ideia de, assim, nesse tempo, são 30 anos de carreira, nesses meus 30 anos de carreira, o que eu mais aprendi, o que eu mais percebi, cara, é que fazer entretenimento e fazer arte junto ao mesmo tempo é super importante para mim. Para mim, fazer algo relevante, Lógico, eu comecei com 20 e poucos anos, eu tinha aquela força toda de querer mudar o mundo, de querer... e só essa ideologia que me levava, tal. E depois, quando eu comecei a perceber o quanto que isso era o meu trabalho também, sabe? Porque quando você começa a carreira, você pensa que vai ser só glamour e festas e o rock and roll aqui vale mais. Mas depois eu comecei a perceber o quanto que tinha um impacto social na minha banda, no que eu falava. Eu fui um jovem que cresci na periferia, né, cara? Sou da favela do Andaraí, no Morro do Andaraí. E até quase meus 20 anos eu me sentia escondido no mundo, né? Quando eu comecei a ter voz e ver que as pessoas estavam percebendo o que eu estava falando, para mim isso foi importante pra caramba. De 2012, na verdade, há 10 anos atrás, quando eu estava na EMI e esse esquema de gravadora já estava um pouco se desgastando, o esquema antigo que as gravadoras tinham, né, cara?
Eu fiquei 15 anos na Sony, depois eu tinha mais 5 anos na EMI, a EMI estava sendo vendida para a Universal, então meu contrato estava meio que em cima da mesa, se quem quiser pega, tal. Eu vi que era uma oportunidade de eu começar uma carreira independente, que era um momento que estava proporcionando, né, cara? A mudança da música para o digital, a maneira que eu poderia assumir minha carreira em vez de deixar tanta gente conduzindo ela. Em 2012, eu vi o quanto que essa música estava mudando e quanto que se via muita música. Eu resolvi fazer um disco, o Nada Pode Me Parar. Era um disco meu de agradecimento à cultura hip-hop, mas eu queria fazer um disco para se ver. Então, ali eu fiz 16 clipes, um para cada música. Ali mudou muito meu olhar para a música, sabe? O quanto que eu queria trabalhar com isso, que já não cabia mais, já nem existia mais quase o CD, mas já não cabia mais só naquelas 12 músicas o que eu estava a fim de falar, né, cara? E essa coisa de que eu falo que se vê muita música hoje, a gente vê música no celular pra caramba, né? Até nas próprias plataformas de streaming, Spotify, que agora tem os Canvas que se mexem e tal. Quando eu percebi que a gente estava vendo muita música, isso mudou muito o meu conceito de como eu queria me expressar, como eu queria mostrar o meu trabalho, e aumentou um pouco mais ainda a minha vontade de dirigir, de escrever, mais do que só canções, né, cara? Em 2013, eu lancei o Nada Pode Me Parar com 16 clipes. Demorei 5 anos para fazer o próximo, porque eu resolvi que eu queria fazer um álbum visual. Era uma mudança completa na minha carreira. Eu fui... Na verdade, eu queria escrever um filme e eu, com toda a minha... essa coisa, faça você mesmo, eu sentei na frente do computador para escrever o filme, eu escrevi uma página, eu falei, caraca, eu não sei escrever um filme, vou ter que estudar. Eu fiquei 2 anos estudando isso e mudou muito, cara, a minha forma de ver entretenimento. Antes eu tinha um pouco lutava um pouco contra essa coisa do entretenimento. Eu achava que a música tinha que ser arte e arte pura, sabe? Briguei com quase todo mundo da música brasileira por causa disso. Mas, com o tempo, eu comecei a entender o quanto que entretenimento era importante também para a própria arte, também, sabe? E em 2018 eu fiz o Amar é para os Fortes, que mudou um pouco mudou bastante a minha carreira. Assim, eu comecei a dirigir, a escrever. Escrevi roteiro. Esse filme, esse projeto, eu escrevi o roteiro, eu captei grana, eu produzi o filme, eu dirigi o filme, eu editei, eu lancei solo, que foi uma quebra muito grande, assim, porque para um artista que estava quase 20 anos dentro de gravadora, então tinha quase que o trabalho todo diluído na equipe. Eu tive que contratar e montar uma equipe com assessoria de imprensa, mídia, tudo. E para mim foi um aprendizado muito grande, depois de tanto tempo de carreira, botar a mão na massa ali e saber como é que eu estava lançando aquilo. Para mim, eu acho que não tem mais volta, assim, a ideia de lançar um projeto que seja maior do que só um disco, sabe? Dentro da pandemia, como todo mundo, eu caí nesse lugar de tédio e de incerteza, né? Essa incerteza de futuro que todo mundo teve ali naquele começo dos anos 2020, né, cara? Eu fui procurado pela Twitch para fazer um time que era eu, Criolo, Pitty, Emicida, para fazer um time que a Twitch tinha acabado de ser sido comprado pela Amazon. A Twitch queria entrar mais na música, já era muito forte no mundo do videogame, né, com os gamers, e queria ter um time de música, chamou a gente. Para mim foi um desafio, assim, porque eu estava em casa sem fazer... Fora da tua zona de... Que é sempre muito bom para mim, sabe? Sei lá, em 2013, quando eu lancei A Procura da Batida Perfeita, todo mundo estava esperando que eu lançasse... Eu acabei o Planet Ramp no auge do Planet Ramp, fui fazer A Procura da Batida Perfeita. Depois da Procura da Batida Perfeita, todo mundo esperava que eu fizesse A Procura da Batida Perfeita 2, porque foi um disco de grande sucesso. Eu botei tudo aquilo de lado e fui fazer coisa nova.
para mim, isso é o que importa. E com esse lance da Twitch, cara, para mim, aprofundou mais ainda essa vontade de me comunicar de maneira diferente, né, cara? Foi uma loucura, assim. Tava eu, minha mulher e meu filho em casa. Meu filho já era um usuário da Twitch há muito tempo, então ele foi quase que um engenheiro para botar as lives no ar. Eu tive a ideia de fazer um álbum quase como um reality, né, cara? Mas era uma residência artística que eu, em 30 dias, iria fazer um álbum, e fiz um álbum em 30 dias com todo mundo vendo o processo criativo todo. Isso me salvou da pandemia, eu estava quase doente, porque eu estava fazendo o disco do Planet Hemp, falar de Bolsonaro, falar de pandemia, dentro de casa trancado, estava me deixando doente, a gente resolveu deixar o disco do Planet Hemp de lado e fazer esse projeto. Para mim foi muito importante para conhecer mais um pouquinho desse lugar que eu estava já caminhando, sabe? Eu acho que não tem mais volta, não. Eu acho que essa ideia de que a música, de que o entretenimento, cada vez mais a gente vai precisar... a gente estava falando ali atrás, eu acho que esse artista puro, como... Eu ia emendar aí nessa coisa, quando você vai para o Twitch, para essa cocriação ali, fora da tua zona de conforto. Todo artista, ele é um influencer, né? Ele já nasce influenciando o seu público, né? Influencer, né? Como todo influencer tem, né? Eles influenciam. E você tem artistas que se tornam efetivamente influencer, modo influência nas redes digitais, nas redes sociais, e você tem os influencers nascidos nas redes sociais, que alguns deles se tornam artistas. Como é que você vê essa transição, esses personagens? Cara, você sendo um artista tão autêntico, tão nascido artista. Eu acho que artista como Gal Costa, por exemplo, que se foi ontem, eu acho que a gente não vai ter mais, sabe? Uma cantora do jeito que a Gal Costa foi, ou sei lá, como a Taúfo Alves foi. Eu acho que cada vez vai esse lugar que a gente trabalha hoje de entretenimento, é muito difícil fazer só cantar, só fazer... Para mim, isso não basta, sabe? Só cantar ou só subir no palco. Eu acho mais interessante estar dentro desse universo e ter tanta coisa, sabe? Fazer cinema, o A Maré para o Esporte virou uma série da Amazon que vai lançar ano que vem. Trabalhar com tudo isso e abrir esse leque, para mim, é muito interessante. Eu sou de uma geração que eu cresci sem telefone na mão, né, cara? Então, é uma mudança muito grande, mas eu acho que a gente ainda está na ponta do iceberg disso tudo, né, cara? Essa geração que está crescendo agora com isso e, sei lá, o jeito que a gente está mudando o mundo, eu acho que essa revolução digital vai mudar mais o homem do que a revolução industrial mudou, sabe? Acho que a gente vai mudar o nosso comportamento muito mais do que foi mudado quando começou a revolução industrial, de todo mundo trabalhando em fábricas e tal. Acho que o ser humano vai ficar até mais um pouquinho corcunda, assim. Você viu a imagem essa semana? Teve um post, não sei se foi o Globo, a mão pessoa, maior, coisa horrorosa, corcunda, né, cara? Eu acho que a gente está num momento de transição muito importante, assim, cara. E para mim é mágico, assim, estar participando disso, sabe? Para mim é mágico, ter um pouco de experiência do que eu já vivi todos esses anos de carreira e estar aqui agora fazendo filme, dirigindo, escrevendo, fazendo... A música ainda é o meu maior suporte, assim, ainda é o lugar onde eu quero trabalhar, a minha base, mas eu acho que tem muita coisa para se construir ainda, né? Muito bom. Traca, você... Dentro desse ambiente, quer dizer, dessas transformações todas que o D2 estava falando, essas tecnologias chegando no entretenimento, os artistas como marca, que grandes mudanças você acha? Bom, a gente já está vivendo, né? Quando o case que você trouxe aqui do Rock in Rio e tantos outros que vocês têm, e que a gente vê o entretenimento ao vivo, o entretenimento em geral, conectado com tecnologia, AI, VR, metaverso, tudo que está vindo por aí. Que tipo de oportunidade você vê nos próximos capítulos desse livro
para um Itaú, ou, enfim, para as marcas estarem nesse jogo, sendo potencializadas pela presença da tecnologia nessa história, nessa experiência? Cara, eu acho que a tecnologia não é nada sem as pessoas. Parece uma obviedade, mas a gente inverte muitas vezes a equação, né? Então, eu acho que, no fundo, o mais importante é a gente estar acompanhando as mudanças sociais e culturais que estão acontecendo, né? E, a partir daí, a gente tem uma série de possibilidades tecnológicas e outras, né, para que a gente possa fazer a marca chegar nas pessoas, né? Seja a partir do core, que é mais óbvio, mas, principalmente, também a partir das conversas que a gente quer pautar e fazer parte, né? O que a gente tem falado muito é que, hoje, talvez o grande desafio das marcas seja a gente entender as pessoas não de um jeito tão simplista como a gente fazia antes, né? Por exemplo, um dos desafios da marca Itaú, claramente, é se rejuvenescer e é se conectar com o jovem, né? Pô, que jovem é esse? Ele não é um monolito, né? Então, por exemplo, quando você vai para um Rock in Rio da vida, você tem os fandoms todos, né, do Justin Bieber, que é totalmente diferente do Metallica, e etc. Não adianta você querer lidar com as pessoas e falar com as pessoas de um mesmo jeito, né, porque aí é uma conversa imposta, né? Então, ela deixa de ser uma conversa, ela vira um discurso, né? Então, eu acho que talvez, cara, o grande desafio que a gente tenha é de conseguir dialogar com as pessoas. E aí eu acho que a tecnologia ajuda muito, possibilita, né? Possibilita muito, né? Então, eu acho que passa por aí. A gente, assim, a nossa crença, né? Estamos falando do futuro do entretenimento. A gente vem construindo o que a gente chama de mosaico da cultura brasileira, mas cultura no sentido lato sensu, né? Entendendo o esporte como parte da nossa cultura, entendendo a música, as artes, enfim. E por que o mosaico? Porque aquela imagem clássica, né, do mosaico, onde cada talho tem um tamanho, tem uma forma, tem uma cor diferente, e elas todas juntas formam a identidade, né, da nossa cultura brasileira. E como a gente está no Brasil, com todo respeito, mas, enfim, qualquer país do nosso lado, ou países menores, a nossa cultura é muito diversa, nossa diversidade temática é muito rica, regionalidade. Então, construir esse mosaico em cima de propriedades intelectuais que liderem as conversas de comunidades temáticas, no nosso entendimento, ao longo do tempo, ir possibilitando essas diversas e inúmeras e múltiplas formas de conversar das marcas com as comunidades, porque aquele mesmo CPF que a gente encontra num Rock in Rio, ele, em outro momento, pode estar num bloco de rua, ele vai estar num evento de gastronomia, ele vai estar num evento de jazz, ou ele vai estar num evento de rap, ou ele vai estar numa corrida de rua. E entender esses clusters e que tipo de insights e de informações a gente tem, por que esse determinado CPF passou em diversas jornadas emocionadas, a gente acredita que isso, ao longo do tempo, vai revelar e vai destravar novos valores do entretenimento ao vivo para todo o ecossistema, para os conteúdos, artistas, atletas, o que for, para as marcas, para as entidades, para os detentores das propriedades. E acho que, nesse aspecto, a tecnologia é o enabler dessas novas descobertas, né? Faz sentido essa hipótese mais à frente? Acho que faz, cara. Mas quando você falou do mosaico, né, eu fiquei pensando aqui como é que as marcas se comportam nessa história toda, né? No fundo, as pessoas têm uma jornada de vida, né? E as marcas fazem parte dessa jornada, né? E cada vez mais as pessoas vão querer se relacionar com as marcas não somente a partir de atributos racionais, né? A gente começa a ver isso, principalmente nas novas gerações. Acho que os atributos racionais, eles são quase uma premissa, quase a nota de corte, né? Mas você vai em busca do consumo que está ligado ao que você está identificado, né? Em relação a propósito, a causa. O D2 enquanto marca, né? É muito isso e sempre foi muito isso. As pessoas, eu acho que gostam de você e estão perto de você não somente pela sua arte, mas pelo que você pensa, né, cara? Pela forma como você se posiciona. E aí, a experiência é uma só, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina uma pessoa que vai todo dia trabalhar com uma bike do Itaú, tá? Tem uma bike do Itaú na porta da casa dela e tem uma bike próxima ao trabalho, tá?
essa pessoa, naquele momento, ela tá gostando da marca Itaú, né? Ou ela não está ligando de seguir pelas ruas com a marca do banco, ou ela está ali e fala, pô, essa marca está me proporcionando uma mobilidade urbana do jeito que eu quero, né? Mais sustentável, mais fácil, etc. Mas se a experiência dessa mesma pessoa, assim que ela chegar no trabalho, ao precisar do banco para resolver algum problema, não for legal, você gera um curto-circuito. Pô, que marca é essa, né? Que uma hora eu amo, uma hora eu odeio. Então, eu acho que no fundo, a gente ter essa visão do todo em relação a uma marca é o que faz a diferença. E faz a diferença em relação não só à marca de um banco, mas à marca puta, a marca pessoal das pessoas. Acabou de ver a questão com o Kanye West, a questão agora com Kyrie Irving, né, do basquete. Ou seja, são pessoas que as pessoas amam em relação ao que elas fazem e falam, mas em algum momento elas podem não concordar e tudo vai por água abaixo. Eu acho que a procura da batida perfeita se aplica também à nossa vida aqui, né? No sentido de que pode ser perfeito na bike, mas se na hora da transação, quando chegar, não for bom, coloca tudo a perder. Eu acho que essa procura... Não existe essa perfeição. Essa procura ela é constante, né? Então, cara, mas é muito difícil você lidar com isso no mundo corporativo. Tá? Você entender que... eu acho que essa frase do D2, cara, né, que é muito mais sobre a busca, sobre a jornada, né, faz toda a diferença, porque você nunca vai chegar lá, meu. As pessoas estão mudando numa velocidade maior que você. E não é você que dita essa velocidade. Né? E a utopia é importante, né, cara? Total. A utopia é importante para a gente olhar para frente e melhorar, né, cara? Acho que isso é... Muito bom. Vamos jogar o cubo? Então... Vê se eu vou fazer besteira. É assim mesmo? Pode jogar? Ó, tem um cara lá em cima. Vamos ver, ali já tem um. Assim, a gente também, Duda, joga na metade e a galera vai termina, jogando? Então vamos entendeu? lá. O primeiro que eu vi lá. Primeiro, epa! Fala aí, gente, tudo bem? Prazer, Nicolas. Obrigado aí pela palestra. A minha pergunta é muito relacionada a um pouco que o Dudas comentou do movimento do artista independente. Está vendo o crescimento do pessoal do it yourself mesmo, que cria sua própria arte, cria seu próprio marketing e tal. Como que você vê que esse cara que está começando agora pode já se posicionar nessa visão de entretenimento, usando vários canais? Qual o caminho que ele tem que seguir para ser esse artista completo? E aí, do lado do Itaú, como é que você vê esse cara pequeno que está começando, como é que você vê que ele pode agregar a marca? Onde é o maior valor desse cara que ainda não é gigante, mas tem aquele público fiel ali? Bom, posso começar, né? É muito difícil, cara, dar conselho, porque como começar, porque é tão pessoal isso, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi nesses meus 30 anos de carreira é ter algo relevante mesmo na mão, sabe? Ter algo que tem um propósito de relevância mesmo, porque eu acho que foi isso que me manteve nos 30 anos aqui, sabe? Realmente pensar em o que eu quero fazer e o que eu estou querendo mostrar para o público. Posso dar um exemplo disso no rap. Sei lá, a gente passou pelo bounce, pelo boom bap, pelo não sei o que lá, agora é trap. E se eu tivesse me juntando a cada moda dessa, quando a moda passou, já tinha ido embora, né? Para mim é muito importante a relevância do meu trabalho, sabe? Quando eu tenho um propósito, sei lá, agora eu estou trabalhando num disco novo, que fala sobre ancestralidade de futuro, um disco que, sei lá, mais do que um disco, é um projeto que tem... que eu quero falar sobre o tempo passado, presente. Para mim, essa busca, sabe? Isso me consumiu esses últimos 2 anos, eu estou nesse trabalho. Eu acho que isso imprime muito, sabe? Quando você tem um trabalho realmente relevante, quando você está forte nesse lugar e quando você está sabendo o que você está falando, sabendo o que você quer falar com as pessoas, o que você quer passar. A gente tem tanto meio de comunicação, é difícil pra caramba de você não se perder nesse lugar todo, sabe? Eu, de um tempo para cá, quando eu vi, a primeira vez que eu vi escrito em todas as plataformas, eu tomei um susto danado, porque uma conversa minha com o Gilberto Gil, a gente falou, quem está em todo lugar não está em lugar nenhum, sabe? Para mim, o Amar é para os Fortes, por exemplo, eu tive uma parceria com a Apple, que foi super importante para mim, enquanto artista independente, ter um suporte de um streaming ali, sabe? A gente tem...
caminhos tão diversos hoje em dia, cara. Eu acho que se você tem uma obra forte, sabe? É disso que você vai viver, é disso que vai se alimentar. Aí, cara, aí a gente vai ver se o cara, se você quer fazer sucesso, estourar carros, mulheres, champanhe, sabe? Aí é um outro caminho, né, cara? Para mim, o que vale é a relevância. Quando você tem uma obra relevante, cara, embaixo do braço, eu acho que, sabe, o prato de comida, o aluguel que você paga, vale muito mais a pena, sabe? É importante para mim pra caramba. Quando eu saí da EMI, cara, e comecei a trabalhar com empresas e eu comecei a ver o quanto que hoje em dia as empresas estão querendo ouvir, estão procurando essa parceria, sabe? Do influencer ao artista. A gente tem mais espaço hoje em dia do que tinha antigamente. Antigamente as empresas tinham muito medo de quem tinha opinião, sabe? Hoje em dia é muito importante as empresas mostrarem que estão se posicionando, que tem diversidade, que está preocupado com, sabe, que aquele papo de que se você senta numa mesa 10 pessoas, onde tem um nazista, se você não se levanta, tem 10 nazistas na mesa. Então, eu acho que a ideia de que esse lugar, esse momento que as empresas estão tomando, sabe, de se posicionar e falar, ó, a gente se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, eu acho que abre muito espaço para os artistas terem, sabe, se posicionar e ter essas parcerias. Eu acho que, sei lá, de pequenas empresas a grandes, no Maré para os Fortes eu tive Budweiser, G-Shock, Ballantines e algumas outras empresas pequenas. Cara, e para mim, esse lugar, assim, o Mano Brown falou uma vez uma coisa, não tem conselho não, mano, cada um seu corre. Mas é meio que é isso mesmo, tá ligado? É difícil eu falar, eu sei da minha experiência, eu sei o quanto que lutar pelo que eu acreditava deu certo, sabe? Então, acho que é por aí, né? Muito bom. Cara, eu acho que... Eu acredito muito no endosso cruzado, né? Que eu falo muito. Então, uma marca forte, a tendência é de fazer mais negócios, e o jeito como você faz negócio mantém sua marca relevante e forte, né? E quando a gente vai para a relação com o mercado, no caso, relação com creators, com influencers e etc., para especificamente no que você trouxe, cara, eu acho que como é que a gente entende que, em algum momento, eu ter a relação mundana é importante. Ou seja, em algum momento, o que eu tenho para oferecer é o que eu tenho de maior, que é dinheiro. Beleza. Então, é mídia, é ajudar o negócio a prosperar. Não, a prosperar não, a passar de um mês para o outro, né? Mas o que a gente tem de melhor, por exemplo, é capacidade de gestão, né? Então, a gente acredita que, ao mesmo tempo que eu invisto em mídia, porque essa mídia me ajuda a amplificar a minha marca e se conectar com públicos específicos, eu comentei, acho que há pouco, a gente tem um projeto chamado Creators Economy, né? Onde ali, cara, a gente está fomentando esse mercado. A gente tem já centenas de creators, de influencers, onde a gente está capacitando para que possam transformar o seu negócio num negócio próspero, né? Não seja uma coisa fugaz, né? E aí tem a ver com relevância, com oferta de valor, tem a ver com a gestão mesmo, né, econômica, financeira do negócio. Tal. Então, eu acredito que o nosso papel passa por isso, sabe? É um papel que não pode ser oportunístico, assim. Ele tem de ser uma equação de valor sustentável, né, e de atribuição de valor comum. Eu acho que essa relevância é importante porque eu tenho visto que as empresas estão mais preocupadas com isso do que com números de seguidores, que era um papo lá no começo das redes sociais. Quantos seguidores você tem? Esse aqui tem tantos seguidores, ele vale tanto. Esse aqui tem... Agora, o nível de relevância e o quanto você fala de verdade com o seu público, eu acho que as empresas estão procurando mais isso hoje em dia, né? E acho que tem um lance de você encontrar aderência, sabe? Então, você tem uma verdade, você tem um posicionamento, um ponto de vista, e você tem um objetivo de negócio X. Quando você olha para um influenciador, para um creator, para um artista, para um patrocínio, tem de ter uma aderência, tem de ter um merge aqui, né? Senão, cara, pode até ser uma relação de mídia, enfim, transacional, mas não é uma relação de associação, de fato, de marca com... de marcas, né? Então, acredito muito nisso. Lá. Exatamente nesse capítulo aí. Marcelo, você, além, né, da sua marca D2, né, você tem o Planet Hemp, que é uma das marcas mais poderosas da música brasileira e das mais contestadoras, né? Vem com um álbum novo, super poderoso,
com formato de lançamento diferente. E acho que um dos dogmas, eu acho que a gente até conversou, que o Planet Hemp não tem marca ao redor, né? Porque ter marca ao redor do Planet Hemp tira a contestação dele. Então, acho que a minha primeira pergunta é se isso é um dogma contínuo para o Planet Hemp e para o Tracanela, se existe marca que hoje olharia para o Planet Hemp, né, e fala assim, não, dá para embarcar nisso daqui, porque lembrando que quando o Planet surgiu, era tudo que uma marca não queria era estar perto dali. Né? E como é que hoje, né, 20 anos, sei lá, 30 anos, né, 20 anos do último álbum, como é que vocês dois veem essa relação? Eu acho que o Planet Hemp não é um dogma, não, é um karma, mano. Cara, assim, dentro desse contexto todo que a gente está falando, a gente conversou muito sobre isso e para ter uma marca do lado do Planet Hemp, a gente precisa ter muita verdade, porque o Planet Hemp é uma marca de contestação, né, cara? Então, para botar algo ali, a gente assinou com a Som Livre agora, porque a gente achou que independente a gente ia ter que caminhar sozinho, ia ser difícil pra caramba, e ter uma gravadora junto ia ser importante para investimento, para tudo isso. Cara, sempre foi muito difícil assim para as marcas se aproximarem e para a gente aceitar as marcas dentro do Planet Hemp, sabe? Porque é aquela coisa de como as pessoas veem a marca. Talvez o Planet Hemp tá do lado de uma marca, a gente está assinando aquilo e nesse contexto todo que o Planet Hemp tem de contestar tudo, de estar contra, é quase que um manifesto nessa banda, cara. Então é bem difícil para a gente trabalhar com marca, cara. Tem sido escolhas difíceis assim, mas a gente tem algumas coisas que a gente tem feito. Mas é difícil, assim, porque a gente quer manter a marca do Planet Hemp bem intacta, sabe? Então, eu prefiro trazer para meus trabalhos, que são trabalhos que têm um cunho mais social e sei lá, de cultura, de resgate, de olhar para o futuro, olhar para o passado presente, futuro presente, né? Claro. Mas... e o Planet Hemp a gente vai continuar sendo, sei lá, se tiver alguém que fabrica coquetel Molotov e quiser patrocinar a gente. Cara, eu acho que o D2 respondeu e o que ele trouxe eu acredito muito. Eu acho que quando você se associa a uma marca, você, no fundo, tem uma responsabilidade, ou até a sua estratégia passa por manter essa marca forte. Né? Então, na medida que uma marca se associa ao Planet Hemp, eu acho que seria muito difícil ela não destruir valor, desposicionar o Planet Hemp, né? E acho que isso acontece com a gente o tempo inteiro. Então, quando a gente estabelece alguma relação, por exemplo, com algum speaker, né, com alguém que vai falar sobre a marca, por exemplo, o Marcos Mion. A gente hoje tem um trabalho com ele, e ele é sócio da nossa operação muito mais do que só um garoto propaganda, que é uma coisa antiga, né, cara, e que as pessoas não acreditam mais. Eu tenho conversas com ele em relação ao posicionamento da marca dele. Porque eu falo, cara, eu não vou nunca, enquanto Itaú, fazer nada que possa destruir valor da sua marca. Cara, eu vou me dar o direito de trocar ideia com você, já que eu cuido de marcas, como você pode ter cada vez mais valor na sua marca. Porque isso faz com que o meu investimento, né, seja próspero. Então, eu acredito nisso. Eu acho que o Marcelo está certíssimo, cara. Seria muito difícil, né, uma marca não desposicionar vocês. Né, cara? Eu acho que aí cabe uma resposta para aquela pergunta anterior também, que é você, enquanto artista, olhar para sua marca como marca também, sabe? E aí você cuidar dela, cuidar muito bem, assim. Eu acho que a gente constrói uma marca com muitos nãos também, né, cara? E esse lugar é importante pra caramba. Para mim sempre foi muito importante, assim. A gente ficou 22 anos sem fazer disco do Planet Hemp porque a gente achou que não tinha algo relevante para a marca, sabe? A gente achou que não... Até apareceu o bolsonarismo, né? Falou, opa, tem uma coisa aqui que a gente precisa falar. Muito bom. Cara, mas eu acho que tem um negócio que você falou, desculpa, Duda, é que eu acredito muito, cara, enquanto construção de marca. As pessoas veem o que a gente faz, né? Mas a construção de marca é a soma a equação do que você faz e do que você não faz. Né? E eu acho que o não é tão importante ou mais do que o sim. Né? Sim. O valor está nessa autenticidade. Claro. Né? E essa autenticidade não é negociável, né? Assim, a gente tem, enquanto Planet Hemp, a gente tem... o Bernardo fala, o Bernardo Benegão,
ele define o Planet Hemp de uma maneira muito boa, assim, que para mim é muito clara. Nós somos uma banda underground que habita o mainstream. Nós não somos uma banda do mainstream. Nós somos uma banda underground que habita o mainstream, porque é até difícil de entender como que deu certo uma banda que xinga a polícia, fala de maconha. A proposta é de todo mundo levantar e tocar o zaralho mesmo. Isso está tocando no rádio, isso está na televisão. Isso a gente às vezes fica meio assim, por que as pessoas estão... será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? Tá? Porque não era para fazer sucesso. A banda não era para fazer sucesso, mas está fazendo sucesso. Que porra é essa? Né? Muito bom. Meus amigos, estamos 3 minutos e 20 segundos além do tempo. Eu queria ouvir a pergunta dele, que ele estava tão empolgado. Temos mais 3 perguntas, então? Ele estava tão empolgado lá, levantou o braço. Vamos lá. Tô tentando aqui administrar. Você, então, queridona? Então, a minha pergunta ela vai para o Eduardo, porque eu sou analista de diversidade e inclusão, e, recentemente, de todas as pautas que eu tenho visto, as marcas, ainda em 2022, errando muito feio. Então, uma marca que fez uma propaganda sobre ancestralidade e colocou uma influencer branca para representar a marca. E, assim, para mim, esse tipo de erro é inaceitável em 2022. E aí, muita gente tem falado do uso dessas marcas, como que eu posso dizer? Dessas confusão mesmo que a galera gera, esse engajamento negativo, para gerar engajamento. E aí eu queria saber, você, enquanto diretor de marketing, o que você acha disso? E por que as pessoas e essas marcas têm tanta dificuldade em comprar a pauta de diversidade e inclusão, sabendo que isso gera resultado para eles? Perfeito. Como é seu nome? Desculpa. Daniele. Daniele, obrigado pela pergunta. Quando eu penso em diversidade, tá, eu tenho de olhar primeiro como diretor do banco e não como diretor de marketing do banco. Né? Por que eu quero dizer isso? Porque tem que ser verdade dentro da companhia. Né? Tem que fazer parte dos nossos valores, tem que fazer parte da nossa busca. Tá? A gente não chegou lá. Né? A gente está perseguindo, e a nossa cultura, até oficialmente, nela está escrito que a gente quer diversidade. Ou seja, é uma busca contínua. Né? E a gente está aprendendo a fazer isso dentro da empresa, uma empresa grande, quase centenária. Então, você fazer essa mudança requer mais tempo. Né? Então, eu acho que primeiro tem a causa interna, tem o valor interno, tem a busca interna e tem o letramento, sabe? Esse é um tema que é complexo, cara, e não é todo mundo que sabe falar sobre ele, mas precisa falar direito. Né? Então, acho que o letramento é super importante. E aí, sim, na medida que ele é verdade para dentro, eu acho que é possível que ele seja amplificado para fora. E aí eu acho que, mais do que possível, deveria ser o compromisso das empresas. Né? Eu acho que tem uma questão aqui de posicionamento antes de marketing, antes de comunicação. Né? Eu acho que tem essas etapas, sabe? Faz ser verdade para dentro, entende qual é o papel dessa conversa, dessa narrativa, desse posicionamento para fora. Se ele for mundano, esquece. Se ele for oportunista, esquece. Se ele não for verdade para dentro, esquece. Agora, se você passou por essas etapas, faz direito. Para fazer direito, você precisa ter gente que represente a diversidade. Então, não adianta eu ter um time de marketing que, cara, tem pessoas iguais, brancas, héteros, e que vai fazer sempre igual e gravitacionalmente volta para o lugar comum, sabe? Então, o que a gente tem investido muito é em ter um time diverso no marketing, agora falando do marketing. Tá? Diverso em todos os sentidos, tá? A diversidade na sua completude. Tá? E eu acho que isso vai fazer a diferença. Já está fazendo e vai fazer a diferença para a marca daqui para frente. Então. Oi. Eu sou o Pedro, eu sou artista em todas as suas pluralidades, que nem o D2 estava falando. E a minha pergunta, eu acho que vai mais para você, Tracanella, que você mostrou aqui o que o Itaú fez no Rock in Rio. Eu estava no Rock in Rio desse ano trabalhando com outra marca, e vi a exposição que o Itaú fez. Acabou o show da Dua Lipa, teve o show da Juliette, foi um caos. E a gente sai de lá com todo mundo com foto do Itaú na roda gigante. E você mostrou que agora o Itaú tem a sua própria plataforma nas redes sociais, que está na mão de todo mundo aqui, de Instagram, TikTok, que seja.
A gente tem um monte de festivais de música, as pessoas estão indo para lá cada vez mais, de todos os tamanhos, por ano enorme, 5 por ano. Vai ter a Baticu, que é pequeno, tem outros de trap que são nichados, que nem o Duda falou. Mas se uma grande marca como Itaú e outras marcas também, queria até o comentário do D2 sobre isso, está na hora da marca também ser uma plataforma para festivais pequenos, não só nichados, não só grandes eventos que saiam em jornais, que seja, mas um festival de pequenos artistas de todas as cenas, não só música, que tem uma facilidade maior para unir pessoas, mas cinema, que foi destruído no nosso país nos últimos anos, teatro, fazer esse processo de... Se a marca também entende que não é só o valor monetário que importa, e sim a valorização de alguma coisa, de alguma arte, em que momento o Itaú e outras marcas vão também fazer esse pulo de virar plataforma para fomentar alguma coisa? Perfeito, cara. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu posso dividir essa resposta em duas, tá? Tem um pedaço que ele tem a ver com o ponto de vista histórico da empresa, no caso do Itaú Unibanco, tá? Então a gente, cara, tem a Fundação Itaú Social, tem o Itaú Cultural, que investe essencialmente em cultura brasileira e não mainstream, né? A gente tem todo o investimento social privado que a gente faz em teatro e etc. Acho que o Itaú, ele era, um tempo atrás, o maior investidor do teatro brasileiro. Mas isso, cara, não faz sentido a gente ficar comunicando, sabe? Porque isso tem a ver com algo mais relevante, que é o desenvolvimento, o fomento, né? No caso, a cultura do país. E aí tem outro pedaço, que é o pedaço de marketing, né? A gente, quando entrou no Rock in Rio, por exemplo, a gente está desde a primeira edição do Rock in Rio, quando ele voltou, né? 2011. Ali, cara, nosso interesse era absolutamente midiático. Eu queria ter minha marca ali ao lado do palco e vamos embora, né? Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a música, no nosso caso, fazia sentido enquanto plataforma, tá? E esse ano foi quando isso se materializou de um jeito mais verdadeiro, tá? Então, a partir disso, a gente começa, sim, a ter uma plataforma que ela é mais horizontal e que ela tem no mainstream, talvez, o seu grande pico, né, de awareness, mas ela tem o patrocínio e a geração de conteúdo e a parceria com festival menores, o que dá para ela vida, tá? Eu não lembro, Rei, como é que é o nome do festival? Eu estou velho, um festival que a gente patrocinou agora. Qual? O Koala. Então, a gente teve no Koala Festival, tem um outro que é de trap, que eu não sei o nome. Qual? Cena, isso. Então, a gente começa, cara, a entrar nisso. Agora, se você entra e sai, você só atrapalha, meu. Porque, num ano, esse evento ele tem uma baita injeção de dinheiro, mas depois a gente sai, você quebra os caras. Então, eu acredito que a gente tem que entrar de forma sustentável, tá? Então, música, por exemplo, a gente transformou num pilar de marca. Aí sim a nossa relação é de longo prazo e consistente, tá? Cara, eu acho que essa ótima pergunta, cara, e acho que pode juntar com o que você perguntou também. Um amigo deputado federal, que estava deputado federal até há pouco tempo, ele estava falando que a gente estava catando mais do que construindo, sabe? Eu acredito que, pelo menos esse copo meio cheio que eu gosto de ver, eu acho que a gente tem um momento de levante cultural agora importante pra caramba, porque a gente destruiu um pouco desse patriotismo de Miami e começar a construir um Brasil de Nordeste, um Brasil de samba, um Brasil de diversidade, sabe? Eu acho que a gente tem um momento super importante. Eu estou empolgado com isso, de participar disso, sabe? Um momento super importante da gente dar uma volta, eu acho que, e começar a construir de novo essa cultura que foi tão destruída nesses últimos 4 anos. Eu não posso falar enquanto marca, porque eu acho que Traca falou bem ali sobre isso, mas eu entendo que esse lugar que você cita, cara, eu acho que é mais importante para os artistas estarem fortes, sabe, e construir algo realmente relevante, importante, do que, nesse caso, eu acho, do que as marcas, sabe? Eu acho que se a gente tem uma arte forte, uma arte que sei lá, que nos represente, eu acho que isso vai ser mais forte do que qualquer dinheiro de qualquer marca, cara. Acho que se a gente tem atores, músicos, cinema, tudo isso com força, eu acho que a gente vai, de novo, levantar esse lugar de cultura que foi tão abalado, né?
Boa tarde a todos. D2, eu acompanhei o início do Planet Hemp, estava no início da faculdade, e queria que você falasse um pouco do teu processo de inovação, a gente está no Festival de Inovação, de passar por todas essas etapas. Você falou que seu filho te ajudou no canal, assim, ao longo de todos esses anos, como é que foi todas essas mudanças de artista na sua essência, passando pela parte de entretenimento, buscando novas mídias, começando a escrever roteiro, todas assim, essas evoluções, porque eu, por exemplo, como profissional de comunicação, também vivo isso no meu dia a dia. Eu tenho 47 anos, não sou tiktoker e eu preciso pensar para uma geração que está nas mídias atuando de uma forma diferente. Como é que foi esse processo pessoal seu, de lá do Planet Hemp de 90 e alguma coisa, 92, 93, até o D2 aqui de 2022, como é que foi isso para você? Como é que é isso? Fazer dancinha tu não vai fazer não, tá, Fernando? Cara, tá. eu já fiz. já fiz. Cara, assim, eu nesse processo todo, cara, eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro, onde quando eu falava que queria ir para um museu, os caras falavam, caraca, tu é viado? Sabe, num lugar muito, muito duro, assim, cara. Foi muito, muito duro a minha infância e gostar de arte, gostar de, sabe... Foi muito difícil para mim. Quando eu cheguei no centro do Rio de Janeiro, no Circo Voador, parece que abriu um leque, assim, essa porta se abre todo dia, cara, todo dia. Para mim, olhar o TikTok, olhar, sei lá, todas essas ferramentas novas, para mim não é um desafio, um obstáculo. Para mim é uma porta nova que está se abrindo, sabe? Para mim é uma nova ferramenta para poder fazer coisas novas. Eu acho que quando você se fecha e fica um pouco com medo disso tudo, de como você vai... Eu acho que tudo vale a pena, cara. Tudo vale, sabe, brincar com isso. Eu, quando entrei no estúdio a primeira vez, eu não sabia como era cada canal. Aqui é o bumbo, aqui é a caixa, aqui é... E essas descobertas, para mim, são sempre muito interessantes. Assim, eu fazer live, eu achava que ia ser horrível fazer live. Eu achava que... Sabe, achava que fazer live no meio da pandemia, do jeito que eu tô... Cara, me diverti tanto, foi um momento tão bonito para minha família, sabe? A gente se ajudou a passar por aquele momento, a gente se orgulhou um do outro, sabe? Trabalhar com meu filho, sabe? Que é não é o que cantou comigo, o Stefan, é o meu menino mais novo. Menino mais novo está com 20 anos, tá? E ele, sei lá, 2 anos atrás, com 17, 18, ele trabalhar com ele e sentir honrado de estar trabalhando com o filho, sabe? Eu acho que, para mim, cara, todo esse processo de aprendizado... Eu fui um cara que odiava a escola, odiava. Eu fiz de tudo para me dar mal na escola, mas eu adoro aprender, sabe? E talvez isso seja, para mim, olhar as coisas não como um obstáculo, mas sim como uma porta, sabe? E aprender... E ter essa coisa contestadora, quando está todo mundo dançando, olhar o TikTok como outra plataforma e falar, cara, para mim foi importante isso pra caramba na Twitch, por exemplo. Quando estava todo mundo fazendo live, eu fiz live. Eu montei uma grade lá, que era eu falando sobre arte com a minha mulher na segunda-feira, domingo eu jogava videogame com meus filhos. Estava fazendo mais ou menos o que todo mundo estava fazendo, mas esse meu lado inquieto, cara, me fez ficar dias sem dormir para achar algo que valesse a pena eu estar ali, relevância, sabe? Valesse a pena eu estar fazendo live ali e tá. E aí, para isso, cara, um dia eu tive a ideia de fazer um festival dentro da Twitch. Minha mulher é produtora, né, cara? Ela falou, tá, vamos produzir um festival. Comecei a ligar para vários artistas para gravar em casa, tal. Ela foi dormir, ela falou que ela acordou, eu estava no mesmo lugar, em pé, do lado da cama. E eu falei, cara, o festival vai ser, na verdade, a abertura de uma residência artística. Eu quero fazer um disco todo, com todo mundo vendo e tal. E foi incrível esse processo, foi inacreditável, assim, foi um disco mais incrível que eu já fiz na vida, né, cara? Todo mundo olhando eu fazer o disco. Então, para mim, olhar essas plataformas novas, isso novo como oportunidade, não olhar como um obstáculo, para mim, isso é que é importante, sabe? Porque eu acho que a gente tem nas nossas mãos, cara, aqui nos celulares, e nisso, cara, uma oportunidade incrível. Sabe? Antigamente, eu sei, cara, porque nos anos 90, quando eu comecei a fazer rap, eu chamei um cara para entrar na banda só porque ele tinha um computador, tá ligado? Pô, eu falei, cara, preciso de alguém para fazer as bases. Então o cara falou, não, eu não sou músico, eu não quero, mas, pô, cara, tu tem a cara da banda. Mentira, o cara tinha um computador. Então,
Então, hoje em dia, ter isso na mão, cara, pode fazer um disco no celular. Eu acho que isso é desafiador e eu acho que esse desafio é que é importante para a gente, que é numa geração que veio de antes disso, né, cara, que aprendeu a escrever com caneta, sei lá. Acho que meus filhos acho que não pegam numa caneta faz anos, tá ligado? Agora, se você pensa que o celular acaba a bateria, mas a caneta também acaba a tinta, dá no mesmo, né, cara? Então, acho que está tudo aqui dentro. Então, é a partir de um princípio de que a gente usar isso como oportunidade, né? Uma última pergunta ali. Opa, aqui. Fala. Edu, sou muito seu fã, mas a minha pergunta é direcionada ao Marcelo. Saudações rubro-negras, D2. D2, minha pergunta tem 2 etapas. Primeiro uma pergunta, depois uma proposta, porque a gente aprende na favela que não pode perder a oportunidade. Então, minha primeira pergunta, a gente está falando muito sobre marca e falando muito sobre o futuro, né? Mas a gente sabe e contextualiza, você mesmo citou de Gal Costa, que você é um cara reverenciado, que reverencia muito a ancestralidade e pessoas antigas, como o próprio Zeca Pagodinho, que te convidou para cantar no quintal dele, Delegado Chico Palha. E como essa ancestralidade forma hoje o que você tem de marca e o que você leva para o futuro. E a minha segunda proposta, eu sou do Rio de Janeiro, sou diretor de uma organização chamada Favela Vertical, e a gente promove um samba que se chama Samba do Fave. Tô dentro. Foi muito samba, mais fácil. Mano, tô dentro. Foi muito mais fácil do que eu pensei. Tá gravando, hein? Depois a gente fala. O samba eu tô dentro. Cara, eu posso contar uma história que deixa bem claro isso. Eu cresci, cara, meu pai, ele era um comunista sem saber que era comunista, anarquista sem saber que era anarquista. Meu pai, ele era contra a televisão, ele falava, não vai ter televisão em casa. Não vai ter rádio em casa, a gente vai tocar música. Então, a música lá em casa era ao vivo, até meus 7 anos, assim. Fui ter televisão em casa e som em casa com 7, 8 anos. Então, a música era muito presente na minha casa, assim, todo mundo batucando em casa, final de semana, aquela coisa de panela. Antigamente não era churrasco, né, cara? Era panelada, assim, então rabada, mocotó e o samba comendo no quintal. Quando eu fiquei adolescente, cara, quando eu virei adolescente, eu conheci skate, e no skate me abriu um leque para artes plásticas, cinema, música. Quase que eu abandonei a música dos meus pais, sabe? Eu fui fazer punk rock, depois, quando eu comecei a fazer rap, eu percebi a importância de que era o samba na minha trajetória e eu não ia conseguir falar com as pessoas se eu não tivesse o samba na minha música. E aí, quando eu falo isso, cara, isso me veio a história da minha avó, a história do meu bisavô, sabe? A história do quintal da minha avó, do quintal da minha casa. E aí eu aprendi que isso era parte de mim, assim. Eu perdi minha mãe ano passado e esse disco novo que eu estou fazendo, que é um disco de samba, ele fala sobre isso, ancestralidade e futuro, porque o quanto que eles nos trouxeram até aqui, o quanto que me fez olhar para frente, sabe? Não tem como a gente construir um futuro sem olhar para o passado, cara. Esquecer o passado. Não tem como, assim. Eu acho que isso serve para a gente fazendo arte, serve para o Itaú enquanto marca, serve para todo mundo. Porque se a gente não olhar o passado, a gente vai cometer erros que a gente vive cometendo, sabe? Estive em Berlim 2 semanas atrás e quando você para no muro de Berlim, você fala, cara, quanto erro que o ser humano já cometeu, sei lá. Dividir uma cidade no meio com um muro. E é importante pra caramba a gente ver isso. E é importante a gente ver os acertos também, né, cara? Reverenciar isso pra mim, cara. Eu sou um cara que... Eu gosto dos mais velhos da minha família. Amo, sabe? Amo sentar e ouvir história de gente mais velha. Eu acho que a gente aprende muito com isso. E pra mim, quando eu descobri que o samba... o quanto o samba era importante na minha trajetória, sabe? Porque... mesmo fazendo punk rock, fazendo rap, o quanto eu tinha que buscar isso, cara, e quanto que eu ia fazer as pessoas me ouvirem, porque era de verdade isso. Isso foi uma descoberta incrível, assim, para mim. E o samba, tô lá, que dia que é e qual roupa.
Galera, que privilégio, que alegria conhecer você pessoalmente, conhecer mais a tua história. Obrigado, Traca, obrigado pelas trocas. Obrigado a todos. Um beijão.